Chegamos ao fim. O Lorde Supremo é a conclusão épica da trilogia do Mago Negro e olha, aqui a paz é só uma lembrança distante. Vamos mergulhar em como a Trude Canavan amarra essa saga, onde o preço para sobreviver talvez seja a própria alma e o destino de um reino inteiro cai nos ombros de uma única maga. A história começa nos enganando um pouquinho, sabe? Com uma calma aparente. Foram 2 anos de paz em Kyralia, um alívio depois de tudo que aconteceu em Aprendiz. Mas é claro, nas sombras uma tempestade de magia e traição estava só esperando a hora certa para explodir e acabar com tudo. E bem no meio desse furacão está a Sônia. A jornada dela quebrou todas as regras, mas a posição que ela tem no clã dos magos é super delicada. É como se ela estivesse o tempo todo andando numa corda bamba, tentando equilibrar o poder que ela conquistou com a lealdade às suas raízes humildes. E olha só a situação complexa da vida dela. Publicamente, ela é uma curadora super respeitada, mas, em segredo, ela carrega o fardo da magia negra, um conhecimento que, ao mesmo tempo que a isola, a coloca num perigo mortal. Essa dualidade não é só sobre o clã e as favelas, é uma guerra que acontece dentro dela mesma. E quando a Sônia já tá no limite, a coisa toda piora. E muito. A ameaça a Kyralia não é simples, não é só um exército chegando. É algo muito pior. Um inimigo implacável vindo de fora e, ao mesmo tempo, o veneno da traição corroendo tudo por dentro. E aqui a gente vê o tamanho do problema. De um lado, tem os Ishani. Pensa em magos que usam a magia mais sombria que existe para se tornarem praticamente imortais na batalha. Do outro, o problema interno. Traidores dentro do próprio clã, sabotando as defesas da cidade. É um cerco militar e, ao mesmo tempo, psicológico. Bom, com um inimigo desses e com traição rolando solta, as defesas normais não vão dar conta, né? A única esperança, então, acaba sendo justamente o poder que o clã mais teme. Isso força uma aliança desesperada, totalmente proibida. Então, qual é a arma secreta contra magos que usam magia negra? A própria magia negra. O poder de drenar a vida. Algo tão terrível que a punição é a morte. A ironia aqui é gigantesca. O veneno precisa se tornar o antídoto. E o dilema moral que isso cria é o verdadeiro coração dessa história. E isso nos leva direto para o treinamento secreto entre a Sônia e o Alto Lorde Akarin. O Akarin, que todo mundo temia, revela que ele só aprendeu magia negra por um motivo: lutar sozinho contra essa ameaça. E agora ele precisa treinar a Sônia. Para ela, isso significa ter que abraçar um poder que a apavora, carregando o fardo de saber que cada feitiço pode ser sua própria sentença de morte. E essa frase do Alto Lorde diz tudo sobre o peso da situação. Não é uma questão de escolha, é necessidade. O poder único da Sônia, que antes fazia dela uma pária, agora é a única esperança de Kyralia. De ameaça, ela se torna salvadora. E aí, o inevitável acontece. Acabou a preparação. A guerra chega com tudo em Mardin, transformando as ruas da cidade num campo de batalha mágico onde o destino do reino inteiro vai ser decidido. A coisa explode. As defesas de Mardin, que todo mundo achava que eram impenetráveis, são feitas em pedaços. Os Eshani invadem a cidade e o que era um cerco vira uma invasão brutal, rua por rua. Nas ruas, a guerra é um pesadelo. É a magia disciplinada e defensiva do clã batendo de frente com a força avassaladora dos invasores, que consomem a vida. Cada esquina vira um campo de batalha. Cada beco se torna uma armadilha. E numa guerra desse tamanho, não tem como vencer sem um custo altíssimo. Personagens que a gente aprendeu a gostar são forçados a fazer o sacrifício final. A sobrevivência, se vier, vai ser conquistada sobre os corpos de amigos e de mentores. Mas no meio de toda essa destruição, o que realmente dá alma para a história são os relacionamentos. A parceria entre a Soneia e o Akarin é o centro de tudo, claro, mas a amizade dela com o Ceri, a orientação do Hoten e até a aliança inesperada com o antigo rival, Hedin, tudo isso é fundamental para a luta. Quando a poeira da batalha finalmente baixa, Mardin ainda está de pé. Mas não tem festa nas ruas, não. A vitória foi conquistada, sim, mas deixou cicatrizes muito profundas e um gosto amargo de perda. Esse gráfico aqui mostra bem o resultado. A maior parte é a sobrevivência de Kyralia, o que é ótimo. Mas olha só, quase 1/4 representa as perdas terríveis que eles sofreram. E uma parte bem importante é a transformação do clã dos magos, que mudou para sempre. E o ponto principal é este aqui. A guerra forçou o clã a encarar os próprios preconceitos. A aceitação da Soneia, o reconhecimento da importância dela,
Tudo isso quebrou barreiras sociais que pareciam impossíveis de derrubar. O mundo mudou de verdade. E para Sônia, o final é bem agridoce. Ela não é mais a maga plebeia lutando para ser aceita. Ela agora é uma heroína de guerra. Mas o respeito que ela ganhou veio com um custo pessoal imenso. Um fardo de magia e de perda que ela vai carregar para sempre. E no fim, a gente fica com a questão central que o livro todo explora. Não tem resposta fácil, mas a história nos força a pensar. Até onde a gente pode ir pelo bem maior? Qual é o preço da salvação? É uma pergunta poderosa que fica ecoando na cabeça muito tempo depois que a gente vira a última página.